Lula e Milei trocam farpas e a crise escala. Uma crise diplomática sem precedentes pode estar se formando entre Brasil e Argentina. Declarações duras, trocas de acusações e reações que estão repercutindo dentro e fora dos dois países. Afinal, o que aconteceu? Ministro de Lula chama Milei de palhaço e toma uma bronca, mas tinha que ser pior, porque foi tudo mais feio do que isso. Teve ministro da Fazenda do Brasil, teve o Boulos invadindo a cena para xingar o Milei também. E eles colocaram em risco algo precioso que eu vou te contar para o Brasil. A tensão entre Brasil e Argentina acaba de atingir um novo patamar. Declarações, polêmicas, trocas de acusações e uma crise que pode ter reflexo muito além da política. O que aconteceu nos bastidores e por que esse caso está repercutindo tanto. Confira agora os principais fatos e entenda toda essa história. Lula e Milei trocam farpas e a crise escala. Bom dia pra você com mais um capítulo dessa novela, mas esse aqui é com certeza o capítulo mais estranho do relacionamento bilateral entre Brasil e Argentina, que tem sido, gente, historicamente positivo. Jamais teve uma crise dessas nos últimos 40 anos, nem mesmo durante o regime militar em ambos os países no século passado. O governo brasileiro passou o final de semana dizendo que o xingamento de Milei contra Moraes foi gravíssimo. Trouxe o embaixador de volta de Buenos Aires e cobrou explicações formais. Aí perguntaram ao presidente da República brasileiro o que ele achava disso tudo e olha aqui comigo a resposta que ele deu. Como é que você viu essa história do Milei, hein? Esse cara. Como é que você viu essa história do Milei, hein? Esse cara. Como é que você viu essa história do Milei, hein? Esse cara. Essa resposta aí debochada do Lula, gente, aconteceu dentro do Palácio do Itamaraty, que cuida justamente das relações exteriores, enquanto ele esperava o presidente da Coreia do Sul. Num outro momento, o Itamaraty também soltou uma nota dizendo que ao xingar o Moraes, o Milei ofendeu todo o povo brasileiro. Dá uma olhadinha aí comigo nesta nota. Disse: não há precedentes de um país estrangeiro que, em território nacional, enfeixe agressões e ofensas ao chefe de Estado, às instituições democráticas, inclusive ao Poder Judiciário e ao povo brasileiro. Ah, nada disso, Itamaraty. Falem por vocês. Podem me tirar aí e pode tirar todo mundo aqui do canal, toda a audiência dessa roda aqui. Porque nós e o Moraes, nós não somos a mesma coisa. Criticar o Moraes não é criticar a gente. Conta você aí pra mim nos comentários agora. Você se sente atacado pela crítica do Milei ao Moraes? Eu não me sinto atacado. Pelo contrário, eu me sinto representado por quem critica o Moraes. Agora, a postura do Lula e essa nota, elas têm uma contradição clara. Lula, chefe do mesmo governo que soltou essa nota duríssima, ironiza e trata o assunto como piada de corredor, você viu, fingindo que nem sabe quem que é o sujeito. Enquanto a nota é diferente, olha ela aí de novo. Ela coloca em termos graves e de uma crise sem precedentes entre os países. Mas peraí, ou a coisa é gravíssima e exige seriedade, ou ela é irrelevante e aí justifica irreverência. Mas nesse caso aí não justificava trazer o embaixador de avião, não justificava a nota feita. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. E do outro lado da fronteira, gente, o Milei não recuou. O blog Sonar do Globo mostrou que o Milei passou o dia compartilhando posts contra Lula. Lê aqui comigo um dos posts que o Milei compartilhou. Esse post diz: estou enojado com todos os idiotas e hipócritas que vieram se desculpar com o Lula. Em uma entrevista a uma rádio argentina que eu já mostrei aqui no canal, o Milei disse o seguinte, presta atenção, Lula é um ex-presidiário e quando veio à Argentina visitou sua aliada condenada. Tem alguma mentira aí? Não, tudo verdade. Essa aliada que foi aí condenada é a Cristina Kirchner, ex-presidente da Argentina, condenada por corrupção, cumprindo pena de prisão domiciliar. O que o Milei está denunciando corretamente é o duplo padrão. O presidente do Brasil atravessou a fronteira e visitou em casa uma condenada por corrupção em prisão domiciliar. E quando o presidente da Argentina quis fazer a mesma coisa aqui no Brasil, visitar um condenado em prisão domiciliar, aí a resposta do Brasil foi não, aqui não. Mesma situação, mesmo tipo de regime de pena, dois vizinhos e o tratamento é o oposto. E não é só o oposto, porque os países têm regulação diferente. Não! Quando o Lula estava preso aqui no Brasil, também recebeu visita. Então tá na cara que é uma perseguição, tá na cara que é um duplo tratamento. E repara que a ironia do Lula, ela tem um custo que não aparece na piada. A Argentina é o principal parceiro comercial do Brasil na América do Sul. É o nosso terceiro maior parceiro comercial depois de China e Estados Unidos. Ela é sócia no Mercosul. E essa crise, ela só cresce e cresce e cresce.
cresce. E quem paga, gente, por relação bilateral em frangalhos, não é o presidente que faz piada, é o exportador, é o caminhoneiro que atravessa a fronteira, é a indústria que depende daquele mercado, é o consumidor brasileiro que usufrui da relação comercial até então amigável. E o que Lula faz? Lula vai lá e pega o incêndio e joga a gasolina. Se você quer acompanhar todos os desdobramentos dessa crise diplomática, se você também fica indignado com a forma como o Brasil tem tratado Milei, Argentina, parceiros comerciais, Estados Unidos, se inscreve aqui no canal. Se você acha que está tudo errado, vem aqui e acompanha para você entender de fato o que está acontecendo e a gente se posicionar nessas eleições. E compartilha para mais gente entender como o Brasil e por que o Brasil se tornou aí, com Lula, um grande anão diplomático. E me responde aí, a resposta do Lula foi de uma resposta de estadista ou foi uma resposta de palanque? Fala aí, curta o vídeo e vira membro para apoiar nosso trabalho. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Ministro de Lula chama Milei de palhaço e toma uma bronca, mas tinha que ser pior, porque foi tudo mais feio do que isso. Teve ministro da Fazenda do Brasil, teve o Boulos invadindo a cena para xingar o Milei também, e eles colocaram em risco algo precioso que eu vou te contar para o Brasil. Bom, gente, a crise entre Brasil e Argentina explodiu de vez, porque o ministro da Fazenda do Lula achou que seria uma ótima ideia, gênio ele, né? Chamar o presidente da Argentina de palhaço. Isso numa entrevista para a rádio. E aí acabou levando uma bronca do próprio governo Lula, com razão, mas a reação do governo Lula contra seus ministros tem que ser mais firme. Olha aqui, ó. Olha o que ele disse, o ministro da Fazenda, o Dário Durigan, como reproduziu o Estadão. O palhaço do presidente da Argentina falou do Brasil quando o risco país da Argentina é muito mais alto, a dívida pública é muito mais alta, a inflação é muito mais alta. Só faltou aqui o Dário Durigan contar um detalhe, que tudo isso é alto não por conta do Milei, mas por conta dos governos de esquerda da Argentina. O Milei herdou tudo isso e melhorou o cenário com o Milei. Então, na verdade, ele não está criticando o Milei, ele está criticando os seus correligionários, a esquerda da Argentina. Mas olha, o Durigan não estava aqui sozinho. Outra pessoa invadiu a cena. Quem que invade? Ele, o ministro Guilherme Boulos, Secretaria-Geral da Presidência. Ele chamou o Milei, como você vê aí, de caricatura patética. Disse que envergonha o cargo e chamou de puxa-saco do Donald Trump. Isso aí não podia ficar sem reação. O Estadão apurou a reação interna dentro do governo Lula a essa explosão da crise entre os dois países. E olha como que o Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores, avaliou isso. Ele desaprovou os termos usados pelos ministros Dário Durigan e Guilherme Boulos para reagir aos ataques de Milei. E a orientação da diplomacia brasileira foi clara. Os ministros não podem partir para o ataque pessoal, porque isso seria, nas palavras da própria reportagem, reagir no mesmo tom. E isso ficou muito feio para o governo brasileiro. Por quê, Deltan? Porque saiu de hipócrita nessa história. Hipócrita, por quê? Porque reclamou do Milei ter xingado o Moraes, cobrando civilidade, e aí, ao mesmo tempo, os dois dos principais ministros do Lula foram lá e xingaram o Milei de palhaço. Em termos claros, o governo Lula ele perdeu totalmente a razão e isso traz um risco imenso que eu já vou te contar, segura aí. Olha só, gente, o tamanho da incoerência. Na sexta-feira, o Brasil chamou o embaixador de volta de Buenos Aires, o que é um gesto gravíssimo, dizendo que a fala do Milei era incompatível com a civilidade entre estados. Menos de 48 horas depois, dois ministros do mesmo governo Lula xingaram o presidente argentino, isso em entrevista em rede social. Não dá para exigir compostura com uma mão e distribuir xingamento com a outra. E olha como que termina essa história. O jornal argentino La Nación apurou e o Estadão reproduziu qual vai ser a resposta da Casa Rosada. Olha aí. A Casa Rosada vai dizer: não haverá pedido de desculpas ao Brasil, não haverá pedido de desculpas ao Moraes. Quer dizer, o Brasil acionou os dois instrumentos diplomáticos mais duros que tinha. Primeiro, trouxe o embaixador brasileiro da Argentina de volta com uma manifestação de repúdio do chanceler Mauro Vieira em segundo lugar. Aí ministros de Lula somaram e rebateram também com insultos. E o resultado do Brasil qual é? O mesmo dos Estados Unidos, nada. O Brasil não está fazendo nada de bom na política externa. Não vem nem retratação. Chama-se isso de escalar, mas escalar errado, escalar sem ter para onde ir. Tem ainda um detalhe aqui que ninguém comentou e é o que mais me incomoda com o brasileiro. Um ministro da Fazenda é o responsável por cuidar da nossa economia, no momento em que o produto brasileiro está sendo taxado em 37,5% pelos Estados Unidos, com o exportador perdendo mercado e emprego em risco. Mas e daí, Deltan? O que tem a ver essa história? Tem duas coisas a ver e a segunda é pior.
A postura do ministro da Economia nosso foi comparar indicadores com o vizinho, distribuir xingamento. E cada minuto que a Fazenda gasta em briga em rede social é um minuto que não gasta resolvendo o tarifaço que bate no seu e no meu bolso. Além disso, e aqui é o segundo ponto que mais me preocupa, Estados Unidos são o segundo país para o qual a gente mais exporta. A Argentina, sabe em que posição tá? Terceiro. Então não basta a gente ter o problema com o segundo, a gente tá comprando briga com o terceiro. E você sabe quem que perde nessa história, né? Eu tô olhando para ele. Ou para ela. É você e sou eu. Se você gostou dessa análise política, se inscreve aqui no canal e me responde. O ministro da Fazenda de Lula errou ao xingar Milei? Conta aí, curte o vídeo e vem virar membro para apoiar nosso trabalho. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Conta tudo junto.